Fala galera, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o preço teto das ações. O que é, quem criou, como calcular o preço teto de uma ação e calculando o preço teto na prática. O que é o preço teto? O preço teto de uma ação se refere ao valor máximo que os investidores estão dispostos a pagar por essa ação em um determinado período de tempo. Quando o preço de uma ação se aproxima do seu preço teto, isso pode indicar que os investidores consideram essa ação sobrevalorizada, ou seja, muito cara, e estão menos propensos a comprá-la a preços ainda mais altos. É importante notar que o preço teto pode variar de acordo com as percepções e expectativas do mercado, e não é um valor fixo ou absoluto. Cada um tem uma análise diferente, a metodologia é a mesma, mas cada um entende de uma forma. Quem criou a metodologia do preço teto? A metodologia de preço teto não foi criada por uma única pessoa ou entidade específica, mas é uma abordagem que evoluiu ao longo do tempo dentro do contexto do mercado financeiro e da análise de investimentos. No Brasil, Décio Bazin foi um renomado investidor brasileiro conhecido por sua abordagem conservadora e com foco em investimentos no longo prazo. No entanto, é importante ressaltar que a metodologia de preço teto não é uma técnica específica defendida por Bazin, mas sim um conceito mais amplo que pode ser aplicado de diferentes maneiras dentro do contexto da análise financeira e de investimentos. Temos também o Sr. Luiz Barsi Filho, que é um investidor brasileiro reconhecido por sua filosofia de investimento em ações de empresas sólidas, com histórico de bons resultados financeiros e distribuição consistente de dividendos. Assim como Décio Bazin, Barsi também não é diretamente associado à metodologia de preço teto, mas suas ideias e estratégias de investimento podem estar relacionadas de certa forma com o conceito de avaliação de preços. Como calcular o preço teto de uma ação? O cálculo do preço teto através do dividend yield envolve uma abordagem fundamentalista que se baseia na relação entre o dividendo distribuído pela empresa e o preço de mercado da ação. O dividend yield é calculado como a razão entre o dividendo por ação pago pela empresa e o preço atual da ação. A fórmula para calcular o dividend yield é a seguinte: dividend yield é igual ao dividendos por ação pagos dividido pelo preço da ação. O dividend yield é expresso geralmente em termos percentuais e representa a porcentagem do retorno anual que o investidor recebe em forma de dividendos com base no preço atual da ação. Por exemplo, se uma empresa paga um dividendo anual de R$ 2,00 por ação e o preço atual da ação é R$ 50,00, então o dividend yield seria R$ 2,00 dividido por R$ 50,00 é igual a 0,04%. Isso seria equivalente a um dividend yield de 4%. A partir do dividend yield é possível calcular um preço teto teórico para a ação usando a seguinte fórmula: preço teto é igual ao dividendo por ação dividido pelo dividend yield desejado. Nesta fórmula, o dividend yield desejado representa a taxa de retorno em forma de dividendos que o investidor está buscando. Por exemplo, se o investidor deseja um dividend yield de 5% para um determinado investimento em ações e a empresa paga um dividendo de R$ 2,00 por ação, então o preço teto teórico seria calculado da seguinte forma: preço teto é igual a R$ 2,00, que é o dividendo por ação, dividido por 5, que é o dividend yield que ele espera, seria igual a um preço teto de R$ 40,00. Ou seja, para ele ter um dividend yield de 5%, ele poderia pagar na ação até R$ 40,00. O preço teto seria esse. É importante lembrar que esse cálculo é uma simplificação e não leva em consideração outros fatores importantes, como o crescimento dos dividendos ao longo do tempo, a estabilidade da empresa, o cenário econômico, entre outros. Luiz Barsi Filho e o saudoso Décio Bazin eram conhecidos por aplicar uma estratégia de investimento com base em uma margem de segurança, chamada de preço teto. Essa abordagem visava determinar o valor máximo a pagar por uma ação, garantindo um retorno mínimo em dividendos de 6% ao ano. O conceito do número mágico de 6% ao ano de retorno mínimo com dividendos foi popularizado por Bazin já na década de 90 e tornou-se um dos princípios fundamentais para escolher ações com potencial de longo prazo. Bazin justificava sua preferência por ações com esse nível de dividend yield, com base na comparação com a remuneração oferecida pelos investimentos em títulos de renda fixa naquela época. Ou seja,
existe um número mágico de 6% ao ano. Esse é a partir desse valor que iremos calcular o preço teto. Podemos aplicar, em vez de 6%, 7%, 8%, até 10% ao ano. Porém, para ter uma margem de segurança aceitável, iremos utilizar o valor de 6% ao ano. Agora nós iremos calcular o preço teto na prática. Vamos calcular na prática o preço teto das ações do Banco do Brasil, cujo ticker é o BBAS3. Para isso, vamos tomar por base um número mágico de 6%, muito difundido pelo senhor Luiz Barsi atualmente. Visando dar uma margem de segurança maior para a estratégia, iremos realizar o cálculo do preço teto considerando a média de dividend yield, conforme vocês viram nos slides anteriores, dos últimos 5 anos das ações do Banco do Brasil, o qual encontramos todas essas informações no site Status Invest. Então vamos lá, galera, já estamos aqui no site que eu falei, Status Invest, statusinvest.com.br. Esse é o site, aqui tem diversas informações sobre todas as empresas listadas na bolsa, é um site bem completo, eu indico. Agora a gente vai pesquisar sobre BBAS3, que é o Banco do Brasil, né? É o ticker do Banco do Brasil. Aqui tem inúmeras informações, o valor atual da cotação, a mínima, o dividend yield pago nos últimos 12 meses. Lembrando que o Banco do Brasil é uma empresa excelente, uma das melhores empresas listadas na bolsa atualmente. E vamos lá ao cálculo do preço teto na prática. Aqui nós temos os dividendos do Banco do Brasil, os dividendos pagos. Para isso, a gente vai tomar por base os dividendos pagos dos últimos 5 anos. Então, a gente vai considerar os valores 2019, 2020, 21, 22 e 23 dos últimos 5 anos e vamos tirar a média desses valores. Vai ser o dividend yield médio dos últimos 5 anos, correto? Então, vamos lá. Vamos para o cálculo na prática. 2019, 2,55. 2020, 1,47. 2021, 2,26. 2022, 4,17. 2023, 4,57. Aqui nós temos o dividendo pago total dos últimos 5 anos. Como a gente quer uma média dos últimos 5 anos, então a gente vai dividir esse valor por 5. Aí vamos ter 3,004. Esse é o dividend yield médio do Banco do Brasil dos últimos 5 anos. E conforme falamos anteriormente, a fórmula é o dividend yield médio dos últimos 5 anos dividido pelo número mágico, no caso lá é o 0,06. Aqui a gente vai ter o preço teto atual do Banco do Brasil, de acordo com a metodologia do Décio Bazin. Então é isso aí, galera. Esse é o valor do nosso preço teto aqui demonstrativo do Banco do Brasil. Lembrando que isso é um vídeo é um vídeo educativo, não é recomendação de investimento nem nada do tipo. E eu particularmente não vejo esse preço no Banco do Brasil. Eu acho que hoje o valor justo do Banco do Brasil, para mim, meu preço teto pessoal é R$60 e está abaixo do preço teto. Atualmente é uma excelente empresa, está pagando bons dividendos, está bem administrado. É isso aí. Siga o canal, compartilhe, se inscreva aí para mais vídeos. Obrigado, galera.